Olá, bom dia, tudo bem? Como é que vocês estão? Então, meu nome é Gláucia, um prazer em estar aqui com vocês. E na nossa aula de hoje, eu vou estar dando continuidade no assunto que está sendo trabalhado pela professora do componente curricular de ciências, em que ela vem trabalhando com objetos de conhecimento, trazendo sobre a evolução das espécies, né? Ela falou na última aula sobre Lamarck, sobre Darwin, sobre introdução de filogenética. E na nossa aula de hoje, aqui na Escola Dona Geni, com a turma dos nonos anos, do ensino fundamental anos finais, e também com os alunos EJA 5, nós estaremos trazendo um complemento do assunto e também eu vou estar apresentando como é que a gente vai estar fazendo a nossa avaliação. Eu vou compartilhar a tela com vocês, para que vocês possam estar acompanhando a aula e, ao mesmo tempo, também vocês podem ter acesso ao livro didático em que vocês já costumam trabalhar. Então, na nossa aula, vocês estão aí visualizando a tela em que vem o tema Formação de Novas Espécies e Árvores Filogenéticas. No livro didático, na página 107 da unidade 2, vocês receberam um breve histórico, né, sobre Lamarck, em que ele foi falando como aconteceu a evolução das espécies e como é que a gente pode estar entendendo esse tipo de evolução hoje, no século XXI. Como que aconteceu essa evolução, né? E por conta disso, a gente, no objetivo da nossa aula de hoje, a gente busca compreender os conteúdos da árvore filogenética, aprender a construir uma árvore filogenética, compreender os conceitos biológicos da população e compreender acerca da espécie. O processo de formação de novas espécies chama a especiação. Para esse processo, para que ele aconteça, então é necessário algumas condições. Dentre essas condições, tem a variabilidade, a atuação do processo de seleção natural e também o isolamento reprodutivo. Quando a gente fala de variabilidade, diz respeito à diferença entre os indivíduos dentro de uma espécie. E quando nós falamos sobre isolamento reprodutivo, isso quer dizer que é quando ocorre duas populações de uma mesma espécie original e se torna diferente entre si ao ponto da a reprodução delas não ser mais possível, né? Então, torna-se assim uma espécie distinta. E para isso, existe três tipos de especiação, sendo que, dentre essas especiações, pode acontecer por alguma barreira, por alguma intercorrência, né, por algum motivo. Isso aí, um dos motivos, existe uma barreira geográfica. Em algumas espécies, a depender do seu habitat, de onde mora, pode ter um rio, né, que pode funcionar como uma barreira geográfica, como também pode ter uma cadeia de montanhas, que pode também funcionar como uma barreira geográfica. E aí essa barreira geográfica, ela divide as espécies em duas partes, em duas populações. Isso vai determinar, né, que espécies idênticas, por conta de alguma barreira, um vale, uma montanha, um rio ou outra coisa nesse sentido, vai estar atuando de forma diferenciada sobre essa população, em que cada uma vai começar a evoluir independente da outra. Contudo, pode acumular algumas modificações nessa população e, principalmente, quando a gente usa um termo que fala isolamento reprodutivo.
entre as duas espécies, em que cada uma delas passou a construir sua nova espécie. A partir do momento em que elas dividiram em duas partes, elas depois começaram, de sua maneira independente da outra, criar os seus meios de sobrevivência e também os seus meios de reprodução. No livro, vocês conseguem ver onde tem aí na página 118, que fala um pouco melhor da especiação. E quando a gente vai levar um pouco mais à frente falando da árvore filogenética, a gente precisa entender um pouco mais o que é filogenética. Então, filogenética são relações de parentescos evolutivos entre dois grupos de seres vivos. E esses grupos, elas podem ser de uma mesma espécie. Então, isso quer dizer o quê? Quanto mais recente o ancestral compartilhado entre dois grupos, maior é o grau de parentesco e a quantidade de características compartilhadas. No livro de vocês, vocês estão vendo uma árvore filogenética, né, do filo filenídeo, em que vocês estão vendo o parentesco que acontece com o leão pardo com a onça com o tigre, e assim sucessivamente. Na árvore filogenética, elas podem se modificar à medida que novas descobertas, tanto dos seres vivos como dos seres vivos ancestrais. E no processo de estudo hoje, vem sempre descobrindo algo novo em que vai estar trazendo mais informações que podem ser em relação ao filo, às espécies, e vocês estão recebendo o compartilhamento também de uma tela, e que nessa tela ele está explicando para vocês um pouco como é que vai acontecendo, desde a ordem, a família, o gênero e as espécies e as suas particularidades. Para essa aula, o material utilizado, né, o livro didático, o data show, né, os slides, um texto impresso no qual vocês precisam estar pegando na secretaria da escola, no horário em que a professora vai estar combinando com vocês, e lápis e caneta colorida. Por quê? Porque na avaliação, vocês estão sendo avaliados no decorrer do processo das aulas da sequência didática, de acordo com a pontualidade a participação de vocês no Meet, e haverá uma entrega de um trabalho escrito, né, em que vocês vão estar fazendo esse trabalho no caderno e como é que se, no data, no, compartilhando